A paz do Senhor Jesus, igreja. Oh, glória a Deus. Tinha que ser proibido isso. Eu nem entendi o que estava acontecendo. Se o pastor Silas não vai ali mesmo eu ficava. Que unção, que graça. Quantos estão felizes de estarem na casa de Deus nessa noite? Oh, glória a Deus. São em cultos como esse, em noites como essa, que entendemos com perfeição o significado do Salmo de Davi, quando ele dizia: mais vale um dia nos teus átrios do que 1000 em outra parte. É melhor estar às portas da tua casa, como estão alguns irmãos, em pé, meio que ali na porta, mas estão às portas da tua casa. É melhor estar às portas da tua casa do que habitar nas tendas da impiedade. Eu queria muito que você fosse boca de Deus para a vida de alguém nessa noite e dissesse para essa pessoa assim: olha, que bom que você veio. Que bom que você veio. Oh, não tinha lugar melhor para nós estarmos nessa noite. Que bom, que bom. Que bom, aleluia, aleluia. Aleluia. Coloque uma palavra de júbilo aí em seus lábios. Exalte, glorifique a Ele nesta noite. Aleluia. Nós te louvamos, Deus, nós te engrandecemos. Bendito é o teu nome, não há ninguém maior do que o Senhor. Amado, desejado, glória desta casa. Ainda antes que houvesse dia, o Senhor já existia. E não há quem possa fazer escapar das suas mãos. Operando o Senhor. Diga isso para a sua alma nesta noite. Operando o Senhor. Quem impedirá? Oh, Ele é poderoso, raiz de Jessé, lírio dos vales, resplandecente estrela da manhã, alfa e ômega, primeiro e o último, o que começa e o que termina, aquele que tem a chave de Davi. O que abre ninguém fecha, fecha e ninguém abre, aquele que tem o seu caminho na tormenta. Ah, quem entenderá o trovão do seu poder? A terra é o estrado dos seus pés. O céu que nós olhamos de baixo para cima, Ele olha de cima para baixo. Tão alto está o seu trono, acima de tudo, acima de todos, Ele é Senhor. Está de mão abaixada porque já era para estar com as duas lá no alto dizendo: Hosana, aleluia. Oh glória, não é uma noite comum. Você está no lugar certo, na hora certa, fazendo a coisa certa. Eu vou falar de novo, entenda, você está na hora certa, no lugar certo, fazendo a coisa certa. Até o que era para dar errado na sua vida vai dar certo, porque você está na hora certa, no lugar certo, fazendo a coisa certa. Oh, aleluia. Qual é o nome disso, Camila? Alinhamento. Não é toda hora, não é em qualquer lugar que isso acontece. São em noites como essa, na casa de Deus, debaixo de uma palavra, alinhados a um propósito. Você crê que nesse segundo semestre aí que se aproxima, ou que nos encaminhamos dentro dele já para o fim do ano, Deus tem para fazer nesses 6 meses, agora 5, né? Coisas que você não viveu nem nos seus últimos 5 anos de vida. Eu creio e eu libero essa palavra sobre a tua vida. E Deus sabe, eu não estou contando com a sua fé para você recebê-la. Porque, irmãos, eu vim crente hoje. Hoje, tudo que é palavra que for liberada aqui do altar para a sua vida, Deus sabe. Não estou contando com a expectativa que você põe em quem fala. Estou contando com a expectativa minha em Deus. Oh, aleluia. Camille, tem chance disso dar certo? Segundo capítulo segundo Reis, capítulo 4, tem chance.
Porque o texto diz ali que Eliseu olha para aquela mulher, a sunamita, e diz assim para ela: neste tempo determinado tu conceberás e darás à luz a um filho. E como é que ela reagiu à palavra do profeta? Não, meu senhor, homem de Deus, não mintas a tua serva. Ela estava tão confusa que ela achava que ele era profeta, mas podia mentir ao mesmo tempo. Você lembra disso? Às vezes essa confusão acontece com a gente. Mas eu te pergunto, pode um homem de Deus ser mentiroso? Mas pode um mentiroso dizer que é homem de Deus? Então ali ela está falando na dor dos traumas, certamente de muitas coisas que ela já ouviu de gente que não estava autorizada a dizer. Então ali na hora ela fica constrangida pensando: não toca nessa ferida, não vamos estragar nossa amizade, eu não te pedi nada, não precisa prometer aquilo que só Deus pode fazer. Só que esse é o ofício do profeta. Liberar aquilo que Deus o autoriza a dizer, coisas que só Deus pode fazer. Ela não creu, a palavra da boca dela foi negativa. Desculpa a cacofonia, mas é que a gente é muito carioca. A palavra que saiu de sua boca foi negativa. Não, então eu vou perguntar de novo, ela creu? Ela creu, gente, mas o texto diz que no tempo determinado, conforme a palavra que o profeta dissera, se cumpriu na vida dela. Então eu vou perguntar pela terceira e última vez: ela creu ou não creu? Creu ou não creu? Mas diga aí, cumpriu ou não cumpriu? Cumpriu ou não cumpriu? Porque em dias de alinhamento, onde há um tempo determinado para que a palavra se cumpra, preste atenção e guarde isso para a sua vida. Nem sempre Deus conta apenas com a fé de quem ouve, mas com a fé de quem está liberando. Por isso que eu estou te dizendo, creia, mas se não crer, vai acontecer, porque eu estou debaixo de uma palavra profética nesta noite. Então eu vou liberar novamente. Levante a sua mão, ainda que a sua fé não esteja tão alta quanto a de mais alguém aqui nessa noite, mas levante a sua mão e se coloca debaixo dessa palavra. Nos últimos 5 meses que ainda restam para findar o ano de 2022, você vai ver Deus te surpreender com uma medida de 5 anos para frente daquilo que Ele não realizou lá atrás. Tem gente aqui que Deus vai visitar com um telefonema, meu irmão, e um telefonema muda a tua vida, uma conexão muda a tua história. Quem entende isso, diga glória a Deus. E quem não recebe, toma do mesmo jeito que hoje eu estou jogando no meio dos teus peitos. Que diante da minha fé fique envergonhada a sua incredulidade. Que até o mais incrédulo dessa noite, em dezembro desse ano, tenha um testemunho inédito para contar. Oh, glória! Que atmosfera é essa? Catuca 2 aí, diga, fica ligado. Porque hoje, diga, porque hoje, coisas impossíveis serão possíveis. Eita glória! Aleluia! Abra comigo a sua Bíblia no Evangelho do Senhor Jesus segundo escreveu Lucas. Eita, tem unção aqui, hein? Deus está aqui, hein? O Aviva está avivado mesmo. Não é só uma palavra de fé, é uma realidade. Oh, como é bom estar aqui. Glória a Deus. Lucas, capítulo de número 1. Eu tinha dito 2? Não? É isso aí, é 1. Lucas, capítulo de número 1. Enquanto você localiza o texto sagrado, deixa eu só te dizer que quando o culto acabar, o pessoal que for chegando um pouco mais depois, responda aí pra gente. Tá chovendo lá fora? Tá chovendo lá fora? Pois olha pro teu irmão e diga: aqui dentro também. Ih, tá chovendo lá, mas tá chovendo aqui também. Oh, Jesus querido. Hoje os crentes disseram para Deus: Deus, sou crente até debaixo d'água. Amém. Deus abençoe sua vida, viu? Deus abençoe sua vida. Quando o culto terminar, se vocês desejarem adquirir, a gente conseguiu aqui na saída do lado de cá, nessa lateral aqui, aquele espaço ali mais coberto, fora da chuva, no estacionamento.
E para quem estava aguardando, hoje eu trouxe o devocional Dia a Dia com Spurgeon, manhã e noite. Naquela capinha mais bonita, que é a de luxo, fofinha. Estava escassa, porque esse material ele vem de fora, né? E aí, por um tempo, em razão da pandemia, a gente teve muita dificuldade em conseguir. Mas voltou e o estoque zerado está lá na minha loja para a glória de Deus. Diga aleluia. Diga aleluia. E se você desejar adquirir, no final do culto vai estar exposto lá, junto com outros livros e também o vestuário, tá? Mas hoje eu queria muito, irmãos, que você desse uma atenção especial, assim como eu também estou dando, ao empreendedorismo feminino. Duas moças estão hoje aqui comigo, na verdade, duas mulheres de Deus. E eu brinco, né? Elas têm muitos filhos, eu chamo de mães de nações. E elas estão trabalhando com uma confeitaria chamada Hora Doce Sonho. Eu digo, tem que orar. E elas dizem, ora, come com fé, que dai-te é. É bolo de pote, é uma calda, irmão, é algo assim, que dá vontade de dizer, é maná, o que é isso? E elas estão lá fora para adoçar aí a vida de alguém, viu? Então, se você puder dar uma atenção a esse stand do doce dessas meninas, vai ser muito especial para elas poderem contar um testemunho ainda hoje. E um milagre daquilo que Deus está por fazer, tá bom? Elas também vão estar ali na lateral, bem do lado ali, aonde está o material. Camila, o que eu trouxe só dá para comprar uma coisa. Compre o doce delas. Compre o doce delas. Vai te saciar e vai alegrar ainda mais a minha alma, tá bom? Então vai estar disponível lá fora. Lucas capítulo 1, quem encontrou, diga amém. Amém. Verso de número 26 em diante. Diz assim o texto sagrado. No 6º mês foi o anjo Gabriel enviado por Deus a uma cidade da Galileia chamada Nazaré. Foi a uma virgem desposada com um homem cujo nome era José, da casa de Davi. O nome da virgem era Maria. Entrando o anjo aonde ela estava, disse, salve, agraciada, o Senhor é contigo. Bendita és tu entre as mulheres. Porém, ela se perturbou muito com essas palavras e considerava que saudação seria essa. Disse-lhe então o anjo, Maria, não temas, pois achaste graça diante de Deus. Tu conceberás e darás à luz a um filho e por-lhe-ás o nome de Jesus. Este será grande e será chamado Filho do Altíssimo. O Senhor Deus lhe dará o trono de Davi, seu pai. Ele reinará eternamente sobre a casa de Jacó e o seu reinado não terá fim. E disse Maria ao anjo, como se dará isto, visto que eu não tenho relação com homem algum? E respondeu-lhe o anjo, descerá sobre ti o Espírito Santo, e o poder do Altíssimo te cobrirá com a sua sombra. Por isso o ente santo que de ti há de nascer, será chamado Filho de Deus. Até Isabel, tua prima, concebeu um filho em sua velhice, sendo este o 6º mês para aquela que era considerada estéril, pois para Deus nada é impossível. Agora vai lá em Mateus, capítulo de número 1, folheie aí a sua Bíblia. Mateus, capítulo de número 1, verso de número 19. Evangelho do Senhor Jesus, segundo escreveu Mateus, capítulo 1, verso de número 19. É só você ir voltando as páginas, viu? Quem achou, diga amém. Amém. Quem não achou, diga misericórdia. Eu te espero. Mateus, primeiro livro do Novo Testamento, verso 19. Diz assim: José, seu marido, sendo justo e não querendo difamá-la, resolveu deixá-la secretamente. José, seu marido, sendo justo e não querendo difamá-la, resolveu deixá-la. Diga comigo, deixá-la. Resolveu deixá-la secretamente. Porém, projetando ele isto, em sonho lhe apareceu o anjo do Senhor, dizendo: José, filho de Davi, não temas receber Maria por tua mulher, porque o que nela foi gerado é do...
Diga amém por essa palavra. Amém. Amém. Graças a Deus. Eu tenho algo muito objetivo da parte de Deus. Deus me deu uma direção, uma resposta. Porque na maior parte das vezes que viemos adorar o Senhor, queremos de Deus uma resposta. Não porque Ele tem a obrigação de dar, não é um pedido impositivo, mas é uma necessidade até para não errarmos, para continuarmos agradando Ele, para termos certeza de que estamos no caminho certo, fazendo a coisa certa, sobretudo quando nós passamos a entender que tudo que temos na nossa vida e que tem dado certo é obra e graça de Deus. Então não queremos caminhar sem essa presença, não queremos caminhar sem o seu conselho, não queremos caminhar sem sermos guiados pelo som da sua voz. Às vezes entramos em dilemas profundos, pela dificuldade de reconhecer se é a nossa vontade, se é a vontade de Deus, se é o uso da nossa razão, da nossa consciência, e se na verdade Deus quer uma ação de fé. E se quando quer uma ação de fé, se estamos caminhando para onde Ele está apontando, ou se estamos sendo ousados demais e podemos errar, talvez sendo guiados pela vaidade, pelo ego, de querer viver algo grande, de querer contar um milagre extraordinário, quando tudo isso precisa habitar na tricotomia do nosso ser, né? Carne, alma, espírito. É difícil fazer com que os três estejam o tempo todo em harmonia. Então essas dúvidas deixam a gente atordoado, deixam a gente com a mente confusa, deixam a gente angustiado. Alguns aqui lutam contra crise de ansiedade, síndrome do pânico, gastrite nervosa. Alguns aqui estão perdendo cabelo, perdendo tempo, perdendo dias, porque querem fazer e têm até disposição para fazer, mas estão aguardando de Deus um aval. E não que seja bom estarmos paralisados, mas melhor do que tomar um caminho errado é decidir andar para onde Deus quer. Deus não perde tempo, Deus não perde viagem. Enquanto eu ministro aqui, Deus fala comigo que essa noite é noite de resposta, porque muitos corações estão ansiosos. Mas não é porque tem pressa de que Deus faça, é porque se sentem num estado de letargia profunda por não saberem o que agir, o que fazer, já que alguns aqui já alcançaram a maturidade da fé e entenderam que não querem mais usar o seu tempo para errar, não querem mais usar o seu tempo para tentar. E é tão bom quando a gente alcança esse nível de maturidade. Por quê? Porque você começa a ver outros andando, outros correndo, enquanto você aprende a esperar. E é nesse processo de espera, onde por mais que você esteja um tanto quanto angustiado e quem sabe até ansioso, mas muitas vezes em condição de obediência. E por que a ansiedade vem? Porque você não está esperando com paciência, mas ainda assim está esperando. Mas é complicado esperar quando eu tenho potencial. É complicado esperar quando eu tenho sonho. É complicado esperar quando eu tenho desejo. É complicado esperar quando eu quero ter um plano de execução. É complicado esperar quando eu acredito que eu posso fazer as coisas que Deus disse que eu faria. Ainda que não haja em mim toda a capacidade, mas há em mim toda a fé que eu preciso para que Deus execute essas coisas. Então logo vem a pergunta: por que não está acontecendo? Por que minha vida não está andando? Por que os sonhos não estão se realizando? E por que as coisas não estão na velocidade do poder que Deus tem para fazer? Isso vai deixando a gente angustiado, ansioso, perturbado. E aí, para completar ainda, o advento da internet e a mídia social vai colocando a gente, por mais santo que pareça, todos em estado de comparação contínua. Os outros estão andando, os outros estão crescendo, os outros estão exercendo seu ministério, os outros estão pregando, os outros estão cantando, os outros estão abrindo empresa, os outros têm um ministério de intercessão consolidado. Olha como aquela irmã é de Deus, olha como aquele irmão é de Deus, olha como a vida dele está andando, como a empresa dele está andando, como a casa dele está andando. Enquanto isso tem alguém falando a mesma coisa de você, afinal ninguém posta o que dá errado. Sua vitrine também é linda. E isso vai gerando na gente uma ansiedade tão grande. E aí Deus falou: diga que essa noite é noite de resposta. Duas verdades. Primeira, aprenda a esperar com paciência. Mas o fato de não ter paciência, todavia ainda assim esperar,
coloca você em posição de vantagem, porque é melhor esperar a hora que Deus quer fazer do que meter a mão aonde você não está preparado ainda para meter, do que entrar aonde você ainda não deveria entrar. Por isso o profeta Isaías, ele vai resumir, né? A Bíblia é tão maravilhosa, gente. A Bíblia verdadeiramente, ela está acima do kairós, do tempo do homem. Ele vai dizer com tanta propriedade: os jovens se cansarão, os mancebos certamente cairão. Vamos traduzir? Os jovens vão querer velocidade, e na paixão e na força da sua vida e da sua carne, vão meter a mão, vão meter as próprias forças, vão ir com o peito, com a raça. Afinal, esse é o vigor da mocidade. Só que eles vão se cansar. Por quê? Porque vão descobrir, irmão, que nem tudo é no peito e na raça, nem tudo é na tua vontade e no teu querer, sobretudo na vida daquele que serve ao Senhor. Aí ele diz assim: e os mancebos certamente se fadigarão. Em outras versões dirão: certamente cairão. Quem são os mancebos? Os mais novos que os jovens. Só que na verdade ele não está falando de idade, ele está falando de temperamento. Na verdade ele não está falando de idade, ele está falando de velocidade. Na verdade ele não está falando de idade, ele está falando de quem tem pressa. Ele está dizendo de quem quer alcançar resultados rápidos. Ele está dizendo de quem por imaturidade não tem condições de esperar. Então ele vai resumir isso no vigor da juventude, da mocidade, e vai dizer: os jovens certamente se cansarão, os mancebos certamente cairão. Mas ele continua o texto e ele diz: mas os que esperam, mas os que esperam no Senhor renovarão as suas forças. Oh meu Deus, é noite de renovo. Levante a tua mão. Deus te trouxe no Aviva de terça-feira para recuperar as suas forças. Ele está dizendo: quando eu não te sento, eu não estou te mandando parar, eu estou te mandando esperar. Quando você espera, você está confiando em mim. Não diga que não está acontecendo nada só porque você não está fazendo nada. Jesus disse: eu vou para o meu Pai, porque meu Pai trabalha e até agora eu também trabalho. Deus está dizendo: ei, você pode esperar. Quem não espera sou eu. Eis que não tosquenejará nem dormitará o guarda de Israel. O Senhor é quem te guarda. O sol não te molestará de dia, nem a lua de noite. O Senhor guardará a tua alma, Ele guardará a tua entrada e a tua saída, desde agora e para sempre. Camila, eu não entendi. Vai entender agora. Deus está dizendo: você pode descansar. Quem não descansa sou eu. Eu sou ancião de dias, Pai da eternidade. João, quando tem a revelação do Cristo glorificado no Apocalipse, ele tem a alusão de um Deus que não tem pálpebras. Jeremias olha para ele e diz: seus olhos são como chama de fogo. Isaías o vê e também diz: olhos como chama de fogo. Ezequiel vê uma roda com vários olhos que não fecham e também os assemelha como chama de fogo. Daniel tem a revelação das 70 semanas e vê o Filho do Homem com olhos como chama de fogo, ainda que não saiba que é ele. João é arrebatado na ilha de Pátimos e vê, e ele diz: e eu vi, e os seus olhos eram como chama de fogo. Não entendi. É a alusão de um Deus que não tem pálpebras, por isso ele não pisca, não tosqueneja, não se cansa. Está cansado porque não está confiando, está esgotado porque não está descansando. Deus está dizendo: eu cumpro o meu plantão direitinho. É você que não está entendendo a necessidade de esperar. É você que não está entendendo que esperar e não fazer nada não é a mesma coisa. Veja uma pessoa parada no ponto de ônibus. Ela está sem fazer nada? Provavelmente está indo para o trabalho, está voltando para a escola, sei lá, para algum lugar. Ela tem destino, ponto de partida e de chegada. Quem está entendendo, diga amém. Amém. Só que quando você vê, ela está ali parada. A impressão que você tem é que ela não está fazendo? Mas ela está? Bota ela na hora errada para ver se ela pega o ônibus. O que é momento de espera? É aguardar a hora para não perder o propósito, o ônibus, o destino, o caminho, a vocação, o que Deus te confiou. Então Deus trouxe gente, já está dizendo: espera. Camila, e o que isso tem a ver com Maria? Tem tudo, presta atenção. Para de ficar me julgando. Cadê a exegese? Cadê tua fé? Cadê teu coração aberto?
Espera. Segunda coisa, você vai ter que entender que todas as vezes que o que Deus confiar e depositar em sua vida, seja uma promessa, seja um propósito, isso sempre será maior do que você, sempre. Camila, como é que eu sei que algo que eu estou carregando é da parte de Deus? Por dois motivos. Primeiro, quando você quer se desfazer, você não consegue. É a maior prova de que não foi tua mão que plantou, porque você cavuca para arrancar e não acha a raiz desse trem. Não acha. Você diz, eu não vou sonhar mais, eu não vou pregar mais, eu não vou acreditar mais. Você diz assim, eu não vou nem mais orar pelo fulano. Só que aí quando é Deus que te levantou para ser intercessor desse filho, desse marido, você vai gemendo. Você diz, não vou orar mais, mas na primeira surra que ele toma, você diz, Deus tem misericórdia. Não consegue, é uma raiz profunda. Então esse é um dos pontos. Segundo, é porque tudo aquilo que Deus te entrega é maior do que você, porque nunca foi visando sua capacidade. Nunca foi visando seu potencial, sempre foi visando ele. Por isso, ao invés de se achar um máximo, você precisa reconhecer o quão desprezível você é. Porque Deus escolheu. Camila, eu sou escolhido. Quantos escolhidos temos aqui nessa noite? Agora bota essa cabeça para funcionar sem vaidade. Vamos mandar a real. Deus escolheu quem? Quem lembra? Os que são? É os que são? São os que são? Ele escolheu quem? Então eu vou perguntar de novo. Cadê os escolhidos nessa noite? E vocês são os que são? São escolhidos. Mas não são a nata do leite. É ruim, hein? Tu era a borra do café. Tu acha que tu é o miolo? Tu era a casca do pão. Escolheu as coisas que não são para confundirem as que? As vis. Fala a verdade. Quem é que lembra que não prestava? Tá bom, não precisa levantar a mão não. Há uma concentração muito grande de gente que não prestava. Vai começar a dar medo. A gente já começa a dizer, mas não prestava o quê? O que tu fazia? Não quero saber. Tá no mar do esquecimento. Esquece isso. Mas olha isso, entenda. As coisas que não são vis, desprezíveis. Só que à medida que Deus vai te concedendo coisas e vai fazendo, porque Ele é o eu sou, você não é, mas Ele diz eu. Deus diz assim, você vai cantar e você diz, mas eu não canto. Aí Deus diz, mas eu canto. É tipo isso. Deus diz assim, você vai pregar. Aí você diz assim, mas eu não tenho muito estudo. Ele diz, não tem problema, eu sou a ciência. Só estou dizendo que Deus entra para ser tudo aquilo que a gente não é. Por isso que Ele escolheu a gente, porque vê em nós capacidade para que as pessoas vejam quem Ele é. Olhavam para Pedro e diziam o quê? Mas não era aquele pescador analfabeto, mas ele fala como se fosse um homem letrado, porque estava cheio do Espírito. É nisso que o nome de Deus é glorificado. Então não fique pensando que é porque você tem capacidade, porque nunca foi. Só que quando você vai vivendo experiência e currículo com Deus aqui para frente, você começa a pensar, no fundo, eu acho que eu dou para alguma coisa. Só que aí Deus vai te levando sempre a níveis mais altos. Níveis esses, que assim como outrora lá atrás, você nunca vai poder atingir sozinho. Então não importa a experiência que você teve de sucesso anterior. Deus sempre te coloca num desafio onde a sua dependência tem que estar completamente nele. Porque se não for assim, você perdeu o uso. Porque foi escolhido pelo que não era. Então como eu sei que estou carregando algo de Deus? Algo que não fala sobre a minha capacidade, porque tudo que Deus entrega ao homem não é para revelar o tamanho do homem que o recebeu, é para revelar o tamanho daquele que o entregou. É nisso que o nome de Deus é glorificado. Quem está acompanhando aí, diga amém. Então, por isso vai gerando essa necessidade de fazer cumprir, de acontecer. Só que no fim, é tudo sobre Ele. E é sobre estar aonde Ele quer que nós estejamos. E esse é o ponto. Saber que lugar é esse. Que horas é essa. Até quando eu espero. O que Deus quer que eu faça. Porque na maioria das vezes, em momentos assim, tudo que Deus quer que a gente faça é entender a hora de não fazer. É a parte mais difícil de quem espera. Porque você espera o tempo todo para fazer alguma coisa. E Deus te para num culto de terça-feira à noite, onde você diz, hoje eu vou lá porque eu quero direção. Aí Deus diz, fique quietinho e não faça nada. E você diz, se eu não fizer nada, não vai acontecer nada. E o Senhor está dizendo, quem faz sou.
Mas a vaidade, o ego, a vontade de dar ao mundo resultados e mostrar o nosso potencial, está nos tirando desse lugar. Aí Deus te trouxe hoje aqui numa noite de resposta para poder dizer para você uma coisa. Vou te entregar algo grande. Já te entreguei. Assim como foi feito com Maria. Algo maior do que ela, mas que vai passar por ela para acontecer. Só que Maria vai viver um tempo fundamental que precisamos aprender a viver e a passar por ele. Qual? A fase em que você acredita na sua experiência sozinho. A fase que você acredita no seu milagre sozinho. A fase onde muitas vezes até quem te discipulou não consegue ver você aonde Deus disse que ia te colocar. A fase de perceber que Deus te conectou a alguém, que foi uma das pontes que Ele usou para cumprir promessa na sua vida, ouça isso. Mas que quando chega a hora desse cumprimento, até quem foi a ponte quer se tornar abismo entre você e o que Deus falou. Foi o que aconteceu com Maria e José. Por um tempo, ela creu nessa experiência que viveu com Gabriel e com aquilo que o Senhor enviou por intermédio de Gabriel, ou seja, seu filho Jesus, sozinha. Você leu comigo, Gabriel vai se apresentar a Maria, e essa história eu não preciso contextualizar tanto, porque todo mundo aqui já ouviu falar, nem que seja uma vez, do nascimento de Jesus. E o texto diz que Gabriel diz a Maria, você achou graça aos olhos de Deus, mas quando você avalia o texto, não dá para a gente fingir que não viu uma realidade muito grande. A promessa não era sobre Maria, a promessa era sobre José. Porque isso aqui que está acontecendo com Maria, está acontecendo para cumprir a palavra. Por isso, nós precisamos estar conectados à palavra e conectados a pessoas que estão conectadas à palavra. Por quê? Porque diga aí para mim, qual era o nome do pai de Maria? Alguém sabe? Alguém sabe o nome da mãe de Maria? Alguém sabe a linhagem de Maria? Só sabemos que ela era de Nazaré e uma moça de muitas virtudes. Mas não foram suas virtudes e nem suas qualidades que fizeram ser ela escolhida para ser mãe do Filho de Deus. Vamos olhar o texto sem muito romance e vamos vê-lo do jeito que ele é? Olha o que o texto diz, e não somente este, mas a profecia do profeta Isaías, uma das maiores profecias messiânicas do Antigo Testamento, apontava com exatidão a conceição de Jesus Cristo, dizendo que quem o conceberia? Uma virgem, mas essa virgem estaria atrelada a quê? A casa de Davi, porque aquele que iria nascer dela precisava estar conectado a essa palavra. E o que é que o texto deixa claro, gente? Que o Messias viria da casa de Davi. Completa aí para mim, por favor. O Messias viria da casa de? Da casa de? E diga para mim, quem é da casa de Davi? José ou Maria? José ou Maria? O texto é claro em dizer, havia ali um varão que era da casa de Davi, cujo nome se chamava? Agora vai Gabriel e visita Maria. Rapaz, que rolo, custava visitar José. E dizer, José, vou visitar a menina primeiro. Porque o que eu tenho... Só que a gente esquece que a despeito de todas as explicações, tem uma coisa que nunca muda. O quê? O fato dele ser Deus. Se ele quiser, ele explica. Mas quando ele não quer, ele deixa a gente tudo assim e ele só vai fazendo o que ele quer. Ele visita Maria, visita por causa de José, porque a promessa era sobre a casa de José. Maria, então, é uma moça que vai viver o cumprimento daquilo que Deus confiou, a hereditariedade de José. Esse relacionamento está aprovado. José conhece o texto messiânico de Có. Qualquer judeu de 7 anos aí para cima, sobretudo um que é da casa de Davi, tem de Có o texto bíblico, tem de Có a Torá, tem de Có a profecia messiânica que diz, eis que a virgem conceberá e dará à luz a um filho. Pois bem, Gabriel visita, libera sobre ela a palavra, ela tem uma experiência sobrenatural, passa a gerar sendo cheia do Espírito Santo. Quando ela pergunta, como é que vai se dar isso? Ele diz para ela, descerá sobre ti o Espírito Santo e o poder do Altíssimo te envolverá. Eu não sei se você já entendeu, mas Maria está carregando a Trindade. Poder do Altíssimo no alto, Espírito Santo gerando no ventre e Filho de Deus no seu útero. Rapaz, a mulher está com os 3. Sério.
Em Atos capítulo 2 ele desceu para todo mundo, mas em Lucas capítulo 1 ele desceu só para essa obra na vida dela. Entenda isso. A mulher está cheia. E por que o Senhor fez isso? Porque essa obra é uma obra que só Ele pode fazer. Então entenda, Gabriel deixou claro. Quem vai gerar Jesus no ventre de Maria? Quem? Ai, meu Deus do céu. Não me irrita. Tô numa boa. Ele disse, descerá sobre ti, ó. Mateus 1, ele disse, José, não temas receber Maria, tua mulher, porque essa obra é do... Então eu vou perguntar de novo, quem está gerando Jesus no ventre de Maria? Quem está gerando Jesus no ventre de Maria? Então veja, o Espírito Santo está trabalhando por dentro. Só que tudo que Deus coloca dentro de você, se é dele, ele protege do lado de fora, para você não perder o que carrega. Aí o anjo continua e diz, descerá sobre ti o Espírito Santo e o poder. Lá vai, camaio, geminus. E o poder do Altíssimo te envolverá. Envolverá é por fora. Então presta atenção. O Espírito Santo gera dentro e o poder do Altíssimo envolve por... Então significa que ela gera por dentro e é guardada por fora. Ela gera por dentro e é protegida por fora. Não entendeu? Não, Deus te trouxe hoje aqui para dizer, não há nada que eu tenha colocado dentro de você que eu não estou guardando, que eu não estou blindando. Você não consegue se desfazer desse sonho porque eu estou guardando. Eu plantei ele em um lugar onde tua mão não alcança, aonde o aborto da incredulidade não tira ele de lá. Eu coloquei esta promessa em um lugar aonde as afrontas, as perseguições, aonde os embates da vida não tem o poder de fazer você perder aquilo que o meu Espírito Santo está gerando dentro de você. É por isso que mesmo afrontado você continua chorando. É por isso que mesmo humilhado você continua projetando. É por isso que mesmo quando está só, você continua acreditando. Sabe por quê? Não há nada que Deus não tenha colocado dentro de você que Ele não tenha preparado um revestimento do lado de fora. Pega na mão aí agora de quem está do teu lado. Vai, meu filho, pode pegar. Pode pegar, pode pegar. Segura a mão aí agora de quem está do teu lado. Dá uma sacudida porque aviva e pode. Sacode quem está do teu lado e diga, está revestido, está revestida. Tua promessa está guardada. Aquilo que você está gerando está blindado, está protegido. Você não vai abortar esse sonho, não vai abortar esse projeto, não vai abortar essa família, não vai abortar esse ministério, não vai abortar essa unção. Não haverá aborto. Está blindada, está protegido. E bagaio xarabaravassúria. A primeira pessoa para quem Maria vai contar é para José. Ela está gerando algo tão lindo, irmãos. Ela está gerando Salvador do mundo. Tudo que você carrega e tudo que Deus plantou dentro de você não diz respeito só a você. É por isso que é tão importante que você continue carregando, que você continue gerando. E para as mulheres eu vou dizer, dentro desse contexto, né, profético, é necessário que continue crescendo. E para os homens, é necessário que você continue deixando isso que está dentro de você ganhar cada vez mais lugar dentro de você. Só que é difícil fazer isso quando quem tem a palavra não acredita que você recebeu o cumprimento. Vou repetir. É difícil continuar nessa perspectiva quando quem tem a palavra não acredita que o cumprimento dela se deu em você que não é nada, em você que não é ninguém. Porque na minha família tem vovó Ruth, mas qual é o nome da tua avó, Maria? Só para a gente entender, e eu nem estou dizendo que o caso de José era esse. Isso aqui é só para a gente entender que às vezes tem gente que está diante de uma palavra tão grande, mas que não consegue acreditar que Deus vai usar
pessoas tão pequenas para passar pela fechadura da porta que é deles. Eu só queria que você entendesse que dentro desse contexto, se eu pudesse fazer uma analogia, está claro que José é a porta. Sim ou não? Sim ou não? Só que também está claro que a chave é a humildezinha, é a pobrezinha de Nazaré. Não. Rapaz, respeita quem está do teu lado. Você nunca sabe. Você lembra? Samaria foi a porta de acesso pela qual Jesus passou para estender o cumprimento da sua promessa e ministrar salvação sobre aquele lugar. Samaria é a porta. João capítulo de número 4. Quem ainda está comigo, diga amém. Amém. Só que ele para passar na porta, ele visita todo mundo? Ele chega no poço na hora que chegava apenas. E ela era vacilona. Só que ela era a. Com uma ele tocou no coração de todo mundo. Com uma ele chegou em todo mundo. Olha para quem está do teu lado e diga assim: irmão, larga de ser preguiçoso, gente. Presta atenção aqui, ó. Não fala isso não. Isso aí quem falou fui eu. Diga, irmão. Você pode até ser a porta, mas você nunca sabe. Se ajeita na cadeira para ele pensar que tu é a chave, vai. Quem é a chave? Você nunca sabe quem é a chave. Deixa Deus usar quem Ele quiser. Deixa Deus passar pelo caminho que Ele quiser. Maria então começa a gerar, protegida, revestida. E a primeira pessoa para quem ela vai contar é José. Mas você leu comigo, de pronto, na hora. Ele não creu. Ele não creu. Então quem é José? Um não crente? Claro que não. Muito crente. E é por isso que dói tanto. Porque José não é a pessoa que não acredita que Deus não faz. Não. Ele crê que Deus faz, só não crê que faz com quem ele conhece. E essa é a dificuldade da nossa vida. Porque normalmente a intimidade tende a roubar a honra. Não é uma regra geral, mas infelizmente na maioria das vezes é o que acontece. Quando você exerce muita intimidade com alguém, ela tende a roubar a honra daquilo que às vezes a sua vida carrega. Por exemplo, quem te vê de pijama todo dia não te honra igual quem te vê na rua. Você acha que quem só me vê de blazer no púlpito me trata igual quem me vê de pijama em casa? Aqui quem me vê quando o culto acaba às vezes diz: irmã, você quer tirar uma foto? Eu fico na maior alegria. Lá em casa eu tenho que dizer para minhas irmãs: vem cá, vem aqui tirar uma foto. Vamos tirar uma foto direita aqui. Sou eu clamando elas. Ai, Camila, já vai tirar foto. Eu venho, troço. Não é a mesma coisa. Não estou dizendo que é desonra. Só estou dizendo que é mais difícil. Porque você não vê sobre o que o outro carrega. Você acaba tendo ali o dia. Vocês estão entendendo o que eu estou falando, gente? Pronto, então é isso. Por que eu estou colocando esse prisma? Para você entender a condição de José. Eu não estou dizendo que ele está certo, mas você tem que dar um desconto para o homem. Qual é a referência que você tem de alguém que gerou pelo Espírito Santo? É complicado, irmão, porque você profetiza, você crê que Deus faz, só que isso não é só sobre fazer na vida de Maria. O lance aqui é que José acredita que isso vai se manifestar na sua hereditariedade, mas não imagina que vai ser na sua geração. E fala a verdade, a gente é assim ou não é? Fala a verdade. Você acredita que Deus salva todo mundo, mas teu marido é difícil demais para Jesus salvar. Você acredita que Deus liberta todo mundo, mas teu filho, não, muita cocaína, não dá não. E Deus está dizendo, não só na sua linhagem, mas também na sua geração. Ah não, vou falar de novo. Galeria, reaja diante dessa palavra. Assim diz o Senhor para alguém nesta noite: não só na sua hereditariedade, não só na sua linhagem, mas no privilégio da sua geração. É através da sua vida e através da sua casa. Esse crente que não está acreditando que é na geração dele, mas mostra que tu acredita que é na tua. Olha para ele e diz: tu vai ver, vai ser lá em casa. Vai ser lá em casa.
Eu vou liberar aqui umas palavras, vamos ver quem está ligado. O primeiro a ficar rico numa família de pobres. Não é eu. Você tem que dizer, vai ser lá em casa. Porque você nunca sabe a chave que Deus vai usar. Você cuidado, você trata aqueles sobrinhos direito, hein? Você trata aqueles primos direito, hein? Porque a porta pode estar sobre a tua casa, mas a chave que Deus pega é a improvável. Vou liberar mais uma palavra. Cura de câncer vai acontecer aonde? Salvação de ímpio vai acontecer aonde? O desviado vai voltar, vai ser aonde? O bebum vai virar pastor, vai ser aonde? Deus está dizendo, vai ser na tua linhagem e na tua geração. Abraça essa palavra para a tua geração. A gente tem essa dificuldade de crer. Aí Maria vai fazer o que com José? Vai dar para ele tempo e espaço. Diga comigo, tempo e espaço. Quando você sabe o que você carrega, você não obriga ninguém. Você precisa aprender a dar para as pessoas que você ama tempo e espaço. Camila, mas como que faz isso se eu moro com o José? Dá para dar para ele tempo e espaço, sim. Vou ali sair com os amigos. Não vai não. Vai sim, deixa ele, dá tempo e espaço para ele. Você também, meu irmão. Tá vendo que a mulher tá atacada? Vou ali no culto de oração. Não vai não, quero você em casa. Que é o quê? Que é um demônio em casa ou uma mulher orando? Dá tempo e espaço. Para de tentar convencer as pessoas a sentirem o que você sentiu quando a experiência que você viveu foi sua. Às vezes a gente acha que tem que imprimir, impelir, impor sobre o outro a mesma sensação de uma experiência que a gente viveu só. Gabriel apareceu para José, gente? Apareceu para quem? Então só ela sabe o que ela sentiu. Ela vai contar para ele o que ela viveu. Se ele vai crer na hora, se ele não vai crer, não cabe a ela. Sabe por quê? Não tem como ela repetir aquele cenário de glória. O melhor que Maria pode fazer é dar testemunho da experiência que ela diz que viveu. O que eu estou querendo dizer com isso? Você vem para um culto como esse, chega em casa, quer ver todo mundo transformado. Quem veio no culto foi você. Por que é o marido que tem que estar bom? Por que é o filho que tem que estar liberto? Deixa eu te falar um negócio aqui na real que hoje eu não vou romantizar. Vamos falar rasgado? Tem casas aqui que quando você voltar hoje, a louça vai estar no mesmo lugar. Você tinha esperança que aquela menina ia lavar, né? Não vai, só para cumprir o que eu estou falando aqui. Ai, tá aquela pia lá com louça. Aqueles sapatos tudo na porta, aquela roupa jogada. Você saiu, deixou tudo arrumado, só Deus sabe. Tem gente que está me ouvindo agora e já está dizendo, eu te repreendo, inimigo. Mas o que eu estou querendo dizer? Não significa que porque você veio aqui, imediatamente muda tudo. Quem sentiu o poder foi você. Quem foi visitado foi você. Aí você diz assim, então como é que eu vou viver essa mudança? A Bíblia diz que quando o pecado entrou no mundo, entrou por um só. Mas também quando saiu, bastou? Deus só precisa que você esteja onde você tem que estar. O que Maria vai fazer? Vai pegar a dica que Gabriel liberou para ela. O que Gabriel disse para ela? Sabe Isabel, tua prima? Aquela que era considerada estéril, já está no 6º mês de gravidez. Quando José não crê, Mateus capítulo 1, você vê o texto de Lucas dizendo, por aqueles dias, que dias? Eu não sei quando o anjo apareceu a José, mas eu sei que não passaram muitos dias, o texto diz que Maria foi para a casa de Isabel. Diz que José foi também? Então, enquanto Deus está trabalhando lá de cá, ela vai se conectar a alguém que essa sim está vivendo a experiência que ela está vivendo. Não insista no terreno da incredulidade. Agora, eu quero tomar muito cuidado com as minhas palavras daqui para frente. Eu não quero aqui dar uma impressão de que tipo, José não creu, se distanciei dele. Não, você tem que entender uma coisa. Tem gente na sua vida que será para sempre, sim ou não? Sim. José na vida de Maria é para sempre ou não é? Sim. É para sempre ou não é? Ou tu acha que Jesus já vai chegar operando um divórcio? Não. Foi ele mesmo que disse, quem comigo não ajunta, espalha. Então o propósito de Jesus é sempre o quê? Isso, guarda isso na tua cabeça. E está trabalhando para juntar.
Só que enquanto José está nesse processo e tenta entender o lado do homem, rapaz, o homem era bom. O texto diz, olha, que ele era tão justo que não queria difamá-la, porque a vida dela seria colocada em risco se ele coloca sobre ela suspeita de traição. Ela podia morrer. Olha o cuidado dele. Então o homem é bom, é justo. Deus trabalha do lado de cá e ela vai visitar vai visitar Isabel. Por quê? Porque Isabel já está 6 meses aonde ela está com dias. Sobe ela para a casa de Isabel e se conecta a Isabel. Eu estou tentando imaginar Maria nesse caminho, se liga só. Ela pensando, como é que eu vou falar para ela o que nem José que mora... Eu falo primeiro de José ou de Gabriel? Melhor começar com Gabriel. Depois eu imagino, porque quando você constrói uma narrativa e ela é negada pelo ouvinte, você pensa sempre em construir ela melhor, para que outro possa aceitar, sim ou não? Vai ela no caminho, imagino eu, construindo uma narrativa de convencimento para Isabel. Só que quando você se conecta às pessoas certas, no tempo certo, você não precisa se explicar. Olha o que o texto diz, que quando ela vai entrando na casa de Isabel, ela chama seu nome, Isabel. E eu imagino que enquanto ela pensa, como é que vai dizer? Isabel já sai, dizendo, que honra tenho eu, que entre em minha casa a mãe de meu Senhor. Deus está dizendo aqui para mim e para você, presta atenção aqui que eu tenho que encerrar aqui, ó. Isabel não é para sempre. O texto diz que Maria fica lá aproximadamente 3 meses. Então diga para mim, Isabel é para sempre? Quem é para sempre? Quem é para sempre? Está na hora de você entender que quando você está carregando algo da parte de Deus, haverá um momento em que você vai crer sozinho. Haverá um segundo momento em que Deus vai botar alguém para crer com você, que nem sempre é a pessoa que vai viver a promessa com você. Então você não tem que se desfazer do seu José, não tem que se desfazer do pastor que não creu, do irmão que não creu, do vizinho que não creu, do amigo que não creu, das pessoas que estão com você na sua vida desde sempre. Sabe por quê? Esse texto ensina pra gente que nem sempre quem é pra sempre é pra tudo, mas tem gente que não é pra sempre, mas é tudo que Deus vai usar para aquele momento, para nos curar. Isabel era tudo que Maria precisava para aquele momento, todavia José era para sempre. Ela se abastece com Isabel e depois termina esse momento e volta de novo para sua casa. Então quem é José? José é para? Mas Isabel foi tudo que Deus separou para aquele momento de Maria. Guarda isso aqui. Não precisou se explicar. Enquanto talvez ela pensa como vai explicar, a outra já fez o ultrassom. Quem é Isabel, gente? É alguém que vê o que Maria carrega quando ela não aparenta. Se ela recebeu a visita de Gabriel por aqueles dias, diga para mim, dias, tem barriga de grávida? Tem barriga de grávida? Só que Isabel não olha para ela e diz, que honra tenho eu que minha prima, que minha amiga, que honra tenho eu que entre em minha casa há... Mas ela tem barriga? O Senhor está dizendo, para estes dias eu vou colocar no teu caminho. Deus vai trazer, Deus vai te conectar e você precisa estar antenado. Estar aqui no Aviva nesses dias, por exemplo, pode ser o ambiente das conexões que Deus separou para você. Para quê, Camila? É gente que vai ver o que você carrega quando nem você está vendo. É gente que vai ver a evidência do que é real em você quando nem você está vendo. Por um segundo, pare para pensar na situação de Maria. Ela teve uma experiência sobrenatural com um anjo que Deus enviou. Contou para a pessoa mais próxima. Num primeiro momento, essa pessoa não creu. Foi guiada a uma segunda pessoa. E essa vai ver o que ela carrega muito antes dela falar. Eu fico imaginando o momento da incredulidade que Maria está vivendo em volta dela, aonde ela está tendo que acreditar que aquela experiência foi real. Porque olha isso aqui. Depois que Maria é cheia do Espírito Santo, o poder do Altíssimo desce sobre ela e Gabriel vai embora da visita, ela não ganha uma áurea não, meu irmão. Nem uma auréola. Ela não tem nenhum brilho não. Ela é a mesma Maria que era quando não tinha nada.
Quando ela se olha no espelho, não tem barriga. Quando ela se olha no espelho, não tem nada de diferente fisicamente que diga que a sua experiência foi real. Apenas a lembrança da fé da palavra que recebeu. Ouça isso aqui e saia do romântico e venha para o real. Uma mulher de dias consegue sentir a cabeça de um feto crescendo na sua barriga? Uma grávida de dias consegue sentir a perna do fêmur de uma criança crescendo de dias? Claro que não, não tem nada, é um carocinho de feijão, nem isso. Está sentindo nada? Então diga para mim, Maria está sentindo o quê? Maria está sentindo o quê? Ela está sentindo Jesus crescer na barriga dela? Tá não, meu irmão. Depois daquela experiência, ela volta para uma realidade que é igualzinha a que era antes dela viver. Seria leviano da minha parte dizer que por algum instante, quem sabe, Maria chegou até a pensar: será que eu vivi isso mesmo? Porque uma experiência que só você vive, uma promessa que só você acredita, faz você começar a pensar se aquilo é real. Será que aquele profeta era de Deus? No dia tu chorou igual criança. Falou que era confirmação e tudo. Mas depois que saiu daquele ambiente, depois que o anjo bateu a asa e foi-se embora, e só ficou o marido de sempre, o filho de sempre, o salário de sempre, você diz: será que foi? O que houve aqui? Vocês estão entendendo? Vocês estão entendendo? Só que agora ela está conectada a uma mulher que olha para a mesma Maria, sem barriga de grávida, mas diz para ela: mãe. Então presta atenção, resposta de Deus, nesses 5 meses antes do ano encerrar. Primeiro, sustente o que você carrega por um tempo sozinho. Porque ninguém é obrigado a crer no que até você passou a duvidar. Então acredite nisso por um tempo, mesmo que você esteja acreditando sozinho. Segundo, se você mantiver a fé na experiência que você viveu e na palavra que você recebeu, Deus vai fazer com que você se aproxime de pessoas que já estão vivendo a realização do que você começou a viver. Para quê? Para você poder crer que a experiência que você teve foi real e que a palavra que está sobre você é verdadeira. Terceira coisa, não aborte os projetos que Deus te deu só porque quem você ama muito ainda não creu. Se esse projeto é de Deus, o Deus que visitou seu ventre vai visitar a mente de quem precisa aceitá-lo. Quarto e último, quem carrega o maior no ventre? Maria ou Isabel? Maria ou Isabel? Mas quem está avançado em gestação? Maria ou Isabel? Maria ou Isabel? Então presta atenção. Isabel é uma anciã com barrigão de 6 meses. Maria é uma moça com a barriga sem nada, no sentido de aparência. Só que quem carrega o maior no ventre? Não julgue as pessoas pela... Presta atenção aqui, calma aí, para a gente encerrar junto. Não julgue pela aparência. Outra coisa. Maria ainda é jovem. Isabel já é uma anciã. Você consegue imaginar dentro da cultura daquela época, respeitada até hoje, você consegue imaginar Isabel servindo Maria só porque reconhece que ela está carregando o maior? Você consegue imaginar uma senhorinha de cabelo branco, com um barrigão enorme, andando com a mão nos quartos, 6 meses depois dos 50? Ô, meu irmão, você consegue imaginar ela botando um cafezinho na cama para Maria, só porque Maria carrega Jesus? Não que seja pouco, mas eu estou falando de cultura, não estou falando de carga. Quem está servindo quem aqui? É Isabel que está servindo Maria? Ou é Maria que chegou pronta, revestida, e vai servir uma senhora que está grávida de 6 meses para cumprir uma promessa que Deus fez à sua casa? Então quem serve quem? Maria serve Isabel ou Isabel serve Maria? Vamos falar aqui a grosso modo para todo mundo entender. Quem você acha que está com a barriga na bacia lavando os coeiros de João Batista? Maria. Você consegue imaginar Isabel arriada? Maria foi lá justo para isso, porque os 3 últimos meses de gestação são os mais delicados para uma mulher, os 3 últimos e os 3 primeiros. O texto diz que Isabel tinha 6 meses, Maria ficou lá por 3 meses. Então Maria está nos 3 e Isabel está nos 3.
Ela fortalece todo o emocional de Maria. Ela prepara a mente de Maria. Que honra. Uma honra que ela não recebeu em momento nenhum. Está sendo honrada na boca de Isabel. Isabel ajuda ela com experiência, maturidade, motivação, ânimo, fé, inteligência, conhecimento, experiência. E ela lava a louça, serve o café, quara os negocinhos lá do menino. Por quê? Porque cada uma está fortalecendo a necessidade da outra. Logo, não importa quem carrega o maior. Agora, todavia, se é para dizer quem carrega o maior, e alguém aqui pensar, eu não vou servir fulano, eu não vou me conectar a ciclano, olha quem eu sou e olha o que ele é, você está por fora, meu irmão, porque foi o próprio filho da irmã Maria, que disse na celebração da última ceia, no meu reino o maior serve o menor. Dá um salto dessa cadeira, porque Deus vai te conectar a pessoas ainda esse ano, vamos embora, fica de pé num salto de glória. Ora baia cando remai, de omina mando rebaio. Fecha o corredor, segura a mão de alguém aí agora. Faça isso agora. Segure a mão de alguém aí agora. Segura a mão de alguém. Camila, pode fechar o corredor? Pode, fecha o corredor. Segure a mão de alguém aí agora. Nabadavai de cal e a sebe no e a sé. Elevai o camando remaio de baia show me levaia. Você que está em casa, segure a mão de alguém. Camila, eu não tenho ninguém, então segura na mão de Deus. Segura na mão de Deus. Eu não sei qual fase da sua vida você está. Na fase que você crê só. Na fase que só você e mais alguém crê, mas ainda não é quem você queria que cresce. Mas não importando qual fase você está, Deus te trouxe hoje aqui para dizer que você está pronto para passar por ela. Porque não há nada que você esteja gerando, não há nada, meu irmão, que esteja crescendo dentro de você, que Deus não esteja envolvendo do lado de... Você está protegido pelo Altíssimo. Com todo respeito, chore, mas não chora tanto não. Camila, eu estou irado, mas não peque. Sabe por quê? Deus já havia te preparado para esse nível de descrédito. Deus já havia te revestido para as pessoas que não acreditariam em você. Então para de querer sair desse cenário aqui, onde Deus está confirmando as promessas que te fez, para dizer, mas A não acredita, B não apoia, C não é comigo. E Deus está dizendo, não haja como se você não tivesse revestido para passar por isso. Aí você diz, Camila, mas você disse que Maria carregou ali, estava junto com a Trindade. E a gente, irmão, é porque naquele dia desceu só para Maria. Mas hoje, a glória do Messias enche a terra. O Espírito Santo está conosco. O próprio Jesus que disse, todos os dias até a consumação dos séculos. Você também está cheio. Você também está cheia. Se vocês quiserem, pode começar a meter um som assim, né? Um som de quem está cheio. Isso. Tenha medo não, eu só pareço braba, mas eu sou legal. Pode vir. Eu quero orar agora por você. Comece a colocar aí diante de Deus. O que é que Deus te disse que até você estava duvidando? O que foi que Deus te falou que você precisava de uma confirmação? Comece a dizer para o Senhor, Senhor, eu não quero mais lutar contra o crescimento disto. Eu quero crer. Quero crer contra toda desesperança. Quero continuar crendo. Não quero mais gastar minha energia tentando arrancar de dentro de mim o que o Senhor plantou por causa dos riscos e problemas e desafios que eu tenho enfrentado desde o dia em que o Senhor plantou isso na minha vida, desde o dia em que o Senhor liberou essa palavra. Não quero, eu quero que cresça e eu quero que nasça, eu quero que nasça e eu quero que cumpra o propósito. De olhos fechados, você que está aqui, você que está em casa, ouça agora a voz de Deus te dizendo assim: para de dizer que depois que essa criança nascer você pode morrer. Para
te dizer que depois que esse projeto se realizar, você pode morrer em paz. Deus não te deu espírito de covardia. Deus não te deu espírito de fraqueza. Segure a mão desse irmão, não solte não, aperte a mão dele. Nós estamos aqui em comunhão uns com os outros, e quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união. É como óleo, vai começar a descer agora uma unção que despedaça todo julgo. Por isso, mantenha-se de mãos dadas com seu irmão, cumpra a palavra, mantenha-se conectado com as pessoas que já viveram experiências e que acreditam em milagres. Segure a mão desta pessoa e pare de achar que depois que Deus salvar seu marido, você pode morrer. Depois que Deus libertar seu filho, você pode morrer em paz. Não, nós não morreremos nem no nascimento, nem depois que ele nascer, porque o Senhor Deus não queria a orfandade de Jesus aqui na terra. E assim diz o Senhor para alguém: você não vai morrer depois que eu cumprir a promessa. Você vai administrar essa família, vai administrar essa empresa, vai educar esse filho nos caminhos do Senhor. Você não é daqueles que se retiram para a perdição, mas daqueles que creem para a conservação da sua alma. Que haja em nós o mesmo espírito de Caleb, que ao invés de morrer depois de entrar na terra, ele disse: Josué, me dá o que é meu, porque como nos dias em que ele fez a promessa, eu estou pronto para receber a minha herança. Deus, em nome de Jesus, aonde houver alguém aqui em casa ou no trabalho, aonde houver alguém ao alcance da voz profética, ajude essa pessoa a crer. Não deixe ela abortar os teus sonhos e projetos, só porque por esse tempo ela tem crido sozinha, ele tem crido sozinho. Deus, Pai, Pai, chama ele aí e diga: Pai, o Senhor não vai deixar órfão os meus projetos. O Senhor não está me fazendo gerar a orfandade. Sustenta, Senhor, ventres espirituais. Fortalece, Senhor, a mente criativa desses homens. Rebalacando remaio xergue. Faz cessar o sangramento nesta noite. Faz cessar o sangramento nesta noite. Aquilo que mina as forças, aquilo que mina a fé, pare agora. Estanca a hemorragia desse sonho, estanca a hemorragia desse projeto. E sustenta aqui, Senhor, famílias, negócios, empresas, sonhos, vidas, em nome de Jesus. Abrace alguém aí agora e diga para essa pessoa: vai crescer e vai nascer.